A pergunta de hoje é: Deus tem ciúmes? Nós bem sabemos que ciúmes ele é um sentimento e muitas vezes maligno, mas ele pode ser maligno, ele pode ser benigno, ele pode ser visto de várias formas, várias finalidades aí. O ciúmes ele pode servir tanto para o mal como para o bem. Hoje é dia 31 de maio de 2021 e vamos a mais um vídeo no canal Falando com Deus. E essa é a pergunta de hoje e vamos responder ela dentro da palavra de Deus, tanto no Antigo Testamento, ali na Torá, no livro da lei, como também aqui no Novo Testamento, né, que fala mais acerca do Senhor Jesus Cristo, Mashiach, né, Yeshua. E vamos aprender um pouco mais sobre esse assunto, tudo bem? Vamos lá. Eu não sei o que de repente passa na tua cabeça agora, um ponto de interrogação, e não sabe se Deus é ciumento ou não. Porque você de repente já ouviu falar que Deus não tem sentimento, ele faz as coisas, pronto e acabou. Eu posso te provar que não. Vamos dar um exemplo aqui, deixa eu pensar. Lá em Nínive, por exemplo, eu tenho até vídeo falando sobre Nínive aqui. Deus ele voltou a palavra atrás. E dizem que Deus não volta a palavra dele atrás. Aqui ele voltou. Porque ele mandou, por exemplo, o profeta Jonas e até Nínive para proclamar a destruição daquela cidade. Ele foi profetizar contra aquela cidade. Aquela cidade entendeu que aquilo realmente era verdadeiro, aquelas palavras. Eles creram ali na palavra do Senhor Deus, né, Elohim, através do profeta Jonas. Se arrependeram. Arrependimento é o quê? Também decisão, que foi relacionado a sentimento, que estavam fazendo a coisa errada. Eles entenderam, voltaram também ali as suas atitudes atrás, pararam de praticar aquilo que praticavam e voltou a não fazer mais, né? Voltou atrás, não fazendo mais aquelas coisas que eles faziam. Então Deus voltou a palavra atrás e não destruiu mais a cidade. Mas não é sobre isso que eu quero falar, é só um exemplo que eu estou dando para você entender o que é o ciúmes. Depois, mais para frente, você vai entender tudo o que eu estou falando. Se você for comigo também lá no princípio, ali no livro de Gênesis, logo no Jardim do Éden e tal, você vai ver que Deus também usou de sentimento. Eu também tenho um vídeo, e esse vídeo eu vou deixar aqui em cima, falando acerca do Jardim do Éden. O tema do vídeo, se eu não me engano, lá na descrição está escrito o seguinte: porque Deus expulsou Adão do Jardim do Éden, se eu não me engano é isso. Eu vou deixar aqui em cima, tá bom? Aí se você depois tiver curiosidade, quiser clicar e assistir esse vídeo, ele vai provar para você que Deus, ele não só expulsou o homem e a mulher do Éden ali, do paraíso, só por causa da desobediência. Tudo bem que o fundamento foi a desobediência, e isso fez com que a morte entrasse, né, na nossa vida mortal que somos agora, mas não éramos para sermos mortais. Mas isso é assunto que vai estar no vídeo aqui em cima e você pode clicar depois. Primeiro, ciúmes. O que quer dizer a palavra ciúmes? Primeiro, sabemos que é o que? Um sentimento. Expliquei que ele pode ser maligno, que ele pode ser benigno e tal. Ciúmes quer dizer zelo, zeloso. Só que esse zelo ele pode ser em excesso. Ele pode ser prejudicial, né? Maligno, ou ele pode ser benigno. Deus, por exemplo, ele tem sim ciúmes, tá? Se você não sabia se Deus tem ciúmes ou não, estava com esse ponto de interrogação, aos 4 minutos eu estou te revelando que Deus sim, ele tem ciúmes de mim e de você que servimos a ele. Mas você pode perguntar, não, então peraí, Edinaldo, então Deus ele não tem ciúmes de repente de quem não serve a ele? Você poderia até me perguntar isso agora, nesse exato momento eu vou te responder. Olha, Deus gostaria muito que todo mundo servisse a ele. Deus sente revolta porque as pessoas não servem a ele, mas o prazer de Deus é que todos nós venhamos ser propriedade dele. Se você for comigo, aqui nós já vamos começar a ir para a palavra de Deus. Se você for comigo lá, por exemplo, vamos aqui em Êxodo, por exemplo. Vamos lá, em Êxodo 34, no versículo 14. Depois você pode ler todo o contexto para você entender melhor. Aqui no 14 vai falar o seguinte, olha, pois não te encurvarás a outro Deus. Isso é uma ordem, ó, pessoal, vocês não podem se encurvar a outro Deus. Só eu sou Deus, não tem outro além de mim. Os outros não são menores, eles não servem para você.
Porque o Eterno é o quê? Zeloso de seu nome, ou seja, tem cuidado do nome, ele zela pelo nome dele. Isso aqui não é ciúme, é cuidado no caso do nome. Por exemplo, um exemplo que eu vou dar aqui, que me veio sobre a mente agora. Eu não quero ir para o SPC ou para o Serasa, eu tenho cuidado do meu nome. Então, eu não quero meu nome em escândalo, eu não quero meu nome em vexame. Então, Deus é um Deus, começando por aqui, ele tem esse zelo com esse nome dele. Ele não quer, por exemplo, o Edinaldo ali diz que é crente e acabei de ver ele no bar, bebendo cachaça. Eu estou envergonhando ao meu Deus. Então, esse zelo é um zelo que Deus tem pelo nome dele. E quando alguém me vê, por exemplo, no bar, que foi o exemplo que eu dei aqui, um exemplo bem grosso, inclusive, né? Mas tem piores do que esse. Eu estou envergonhando a Deus. Então, Deus ali, ele vai me repreender, não tenha dúvida. Haverá sobre mim uma repreensão, porque ele tem cuidado de mim, ele tem zelo de mim. Prosseguindo. Não te curvarás a outro Deus, porque eu sou um Deus, né, que zelo pelo meu nome. E ele é Deus zeloso, Deus cuidadoso, para que não faças aliança com o morador da terra. E suceda que quando errarem para com os seus deuses e sacrificarem aos seus deuses, ele te chame e tu comerás do seu sacrifício. E tomarás então, uma série de cuidado que ele vai ter aqui com o povo. Depois você lê, porque senão eu vou me estender muito no vídeo e eu não quero. Eu quero simplesmente nesse vídeo aqui já mostrar tudo para você. Agora vamos comigo lá em Deuteronômio, capítulo 26, versículo 18, fala o seguinte: e o Eterno te separou hoje, para ser para ele um povo amado, ou separado, peculiar, né? Como te falou, e para observar todos os seus mandamentos. Esse observar não é saber, porque, por exemplo, eu tenho conhecimento dos 10 mandamentos. De repente, aquele que está afastado dos caminhos do Senhor, ou que de repente não serve a Deus, nunca ouviu falar, né? Que, por exemplo, de Deus, que Deus é poderoso, tudo aquilo lá, né? Por exemplo, nunca foi um cristão, nunca foi um evangélico, um crente, como você achar melhor chamar. A pessoa não quer nada com isso, tem zombado na verdade, negócio de crente aí é besteira e tal, mas eu não quero falar sobre isso não, tá bom? Observar quer dizer obedecer. Quer dizer, ter cuidado com os mandamentos de Deus, guardar. Então Deus pega esse povo que guarda os mandamentos dele e considera como propriedade particular, um povo separado, que não pode se misturar com os demais da terra. Isso é o quê? Ciúmes. Ciúmes cuidadoso, de cuidar. E quando o povo de Deus, por exemplo, ele pecava, Deus repreendia. Porque o que vai dizer a palavra de Deus acerca disso? Vai dizer que Deus repreende aquele que ele ama, ele açoita aquele que ele quer bem. Deus, ele tem cuidado de mim e cuidado de você. Ele fala claramente, olha, não se encurva a outros deuses. Lá nos 10 mandamentos vai falar, não te encurvarás a outros deuses. Porque Deus tem cuidado de mim e de você. Por exemplo, se você é uma esposa, e você sabe que o teu marido ele trai você com outras mulheres, então você não gosta, você se irrita, ou vice-versa. Tem casos que eu já ouvi falar, eu não sou muito de estar por dentro de informações, mas eu já ouvi falar que tem casos que a mulher trai o marido, ele vai lá e mata a esposa. Isso já é um ciúme diabólico, isso é uma paixão fulminante, uma coisa ardente, né? Isso não é um amor. Isso passa a ser ódio, porque se eu amo, eu não mato, eu cuido. Se eu mato é porque eu não amo, eu não quero. Eu rejeitei aquilo. Então, isso não cabe dentro do ciúme de Deus, que tem por mim e por você. Porque se Deus, por exemplo, ele pegasse uma nação e largasse, é porque ele não quer nada com aquela nação. Se ele repreende, é porque ele ama e ele quer cuidar. Então, Deus realmente é um Deus zeloso. O que vai dizer, por exemplo, lá em Tiago? Vamos para Tiago aqui para nós... lá em Tiago 5:4 vai falar o seguinte, Tiago falando para a igreja, ou cuidais vós que em vão diz a Escritura, o Espírito que em nós habita tem o quê? Ciúmes. Cuidado, o Espírito que habita em mim e que habita em você tem cuidado, tem esse zelo.
E se você for ver, esse ciúme é um ciúme possessivo. Por quê? Porque Deus falou que nós éramos propriedade particular dele, própria, é dele, de tomar posse. Vocês são meu. Vocês foram comprados por um alto preço, a saber, o sangue de Cristo. Vocês são meus. Então, se vocês errarem, eu vou repreender a cada um de vocês, porque vocês são meu. Vocês são de posse minha. Então, você, meu amigo, que serve a Deus e está afastado dos caminhos do Senhor, por exemplo, fique sabendo, você é de Deus. Você é propriedade de Deus. Deus não criou o homem, ou a mulher, ou o ser humano no geral, para se perder. É como vai dizer o próprio Paulo, que ele quer que todos os homens se salvem. Isso é da vontade de Deus. Deus quer que todos os homens se salvem, mas nem todos os homens querem salvação. Quando eu falo homem, é globalizando, tá, pessoal? É homem, é mulher, é tudo no geral, é criança, tá bom? Não é homem do sexo masculino que eu estou me referindo, não, tá? Então, lá em 1 Coríntios 10 também vai falar o seguinte: ou irritaremos o Senhor, somos nós mais fortes do que ele? Isso vai estar em Coríntios 10, 22. Vamos aqui para a Bíblia, para a gente ler um pouco do contexto. Se você for lá no contexto, vai falar o seguinte aqui, ó: não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participante da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Aí no 22 ele fala: ou irritaremos o Senhor. Ou seja, ou a gente serve a Deus, ou a gente serve o diabo. Paulo está sendo bem claro aqui para a igreja de Corinto. Olha, se você tem um pacto com Deus, falando para o povo, imagina o pastor ali na igreja falando para o povo, se vocês têm um pacto com Deus, vocês têm que viver com Deus e para Ele. Você tem que sacrificar a Deus. Quando eu falo sacrificar, eu estou falando de entregar a vida e não participar das coisas mundanas. Se você estava, por exemplo, vivendo na embriaguez, bebendo ali na prostituição, nas drogas, e você largou, então você deixa aquilo para trás e segue para a frente buscando a Deus. Porque se você volta para trás, você está irritando a Deus. Então, quando você irrita a Deus, você provoca a ira de Deus. Aqui já fala de um ciúme misturado com ira, de uma indignação. E essa indignação que vai fazer com que Deus venha tomar a providência açoitando, porque Deus açoita e repreende ao filho que ama, como vai dizer a própria palavra de Deus. Então, se você tinha uma dúvida que Deus tinha ciúme, então está esclarecida a tua dúvida. Deus tem ciúme, tem cuidado de você, não quer que nem eu e nem você se perca. Porque o ciúme doentio, ele mata, ou melhor dizendo, o ciúme maligno, ele mata. Aquilo é uma paixão obsessiva, que a gente vê por aí direto, ou fica sabendo, né? Em que casais se destruíram, tem homem que, além de matar a esposa, mata os filhos, a pessoa está totalmente ali possessa, né, por um espírito, ela está possessa de ciúme. É diferente. Quando eu falo ciúme possessivo da parte de Deus para com nós, é que ele é possessivo porque ele tomou posse de nós somos propriedade dele. E nós temos que viver com ele e para ele. Então, quando Deus vê que nós estamos aí tombando para o lado que não devíamos, então ele repreende e açoita aquele que ele ama. Porque se ele não fizesse tal coisa, nós seríamos, como eu posso dizer, não seríamos vistos como filhos, e sim bastardos, como vai dizer o próprio Paulo. Só que no caso do casamento, como eu falo, mulher e homem, e acontece no caso de morte, isso não é um ciúme possessivo, é uma coisa doentia. Ele primeiro acreditou que ela era dele, e não existe isso, porque no caso do casamento não funciona dessa forma, embora que a Bíblia vai dizer que os dois, sendo duas carnes, passa a ser uma. Mas no caso da traição, o que é que o Senhor Jesus Cristo vai falar acerca? Que o homem ele está livre para poder repudiar a mulher, como também a mulher está livre para repudiar o homem. Em momento algum, o Senhor Jesus Cristo, ele vai autorizar, ou autorizou, né, na Bíblia, que o homem pudesse vir a matar a mulher, ou que a mulher pudesse vir a matar o homem. Porém, ambos poderiam repudiar, ou seja, largar, abandonar, deixar de lado e seguir em frente com uma nova vida. Ele está livre, por exemplo, ao ponto de amanhã ou depois poder casar com outra mulher.
e a mulher também, ela pode ali no caso casar com outro homem porque houve traição, e a Bíblia ela testifica e aprova o repudiamento ou a separação porque houve a traição. Aí não seriam mais uma só carne, aí já viria uma bagunça, né? Haveriam 2, 3, não tem como. É só os 2 que formam uma carne. 3 não dá uma carne, 2 dá uma carne, 3 não dá uma, 4 não dá uma carne, não. Imagina 4. Né? Como hoje, por exemplo, pode casar 3 mulheres com um homem. Hoje está uma parafernália, mas eu não quero falar sobre isso. É só para explicar para você que Deus tem ciúme. Quando Deus colocou o homem lá no Éden, ele colocou para que o homem não caísse, não errasse e vivesse de uma forma eterna. Então, quando aconteceu a queda do homem, então Deus teve que repensar em toda a situação e chegar a uma conclusão que o homem não era digno de morar mais ali. Porque o homem poderia novamente, né, fazer a mesma coisa que ele fez, desobedecer uma segunda vez, e aí haveria um problema maior. Mas lá no começo vai estar o vídeo lá para poder você assistir falando sobre o Éden. Mas fica bem claro então nessa live que o ciúme de Deus, nesse vídeo, que o ciúme de Deus, ele é benigno e não maligno. Ele é zeloso. E esse zelo, ele tem comigo e tem com você. Se de repente você tem um ciúme possessivo, você que é homem ou é mulher e vai estar me assistindo, aprenda a entender que os ciúmes que você tem para o seu marido, para com sua esposa, ele tem que ser um ciúme de zelo, de cuidado, amor. Por exemplo, quando eu tenho amor de alguém, então automaticamente eu mostro ter ciúme por aquela pessoa, ter cuidado dela. Eu não quero que ela se prejudique, eu não quero que ela quebre a cara, eu não quero que ela venha estragar a sua vida. E é justamente esse cuidado que Deus tem com a gente. É justamente esse cuidado que o Espírito Santo de Deus tem comigo e com você que está me assistindo. Aí ele alerta, observa só, quando a gente está aí para poder cometer um pecado, por exemplo, vem na mente, opa, isso está errado. É Deus falando, ó, Edinaldo, está errado, não é assim. Para e pensa, não faz isso. Ou seja, isso é um cuidado. Olha só que cuidado maravilhoso que Deus tem com a gente. Ele tem todo um carinho especial. Por quê? Porque ele é propriedade, sabe? Nós somos dele. Ele colocou assim, ele separou um lugarzinho e colocou ali o povo dele. Ele tem cuidado daquele povo. Quando um tenta sair dali, ele começa a falar, não sai, não faz isso. Quando a pessoa sai, aí então o Senhor deixa lá aquelas ovelhas e vai atrás daquela que saiu para trazer de volta para cá e cuidar. Isso é amor, isso é cuidado, isso é zelo. Se ele não tivesse amor, ele nem se importaria. Ele falava, quer ir? E que morra para lá. Não, ele vai atrás quantas vezes for necessário. Se você se afastou uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 10, não importa, 70 vezes 7 vezes você se afastou, ele vai atrás de você, porque o perdão dele é infinito. Não importa o que você fez, não importa a situação que você, causou, destruiu a tua vida, ele vai sempre atrás de você e vai te dar aí uma segunda, terceira, quarta chance, quantas chances for necessário, porque ele tem cuidado de mim, cuidado de você. Deus é um Deus ciumento, é um Deus zeloso, e quando a gente procura, quando a gente envergonha o nome de Deus, por ele ter cuidado do seu nome, ter zelo pelo seu nome, ele repreende aquele que envergonha. Então, se você é servo de Deus, e começo eu por mim mesmo, vamos ter o máximo de cuidado para não envergonhar o nome dele. Porque quando a gente envergonha, você está desclassificando o seu Deus. Tantas pessoas que servem ali aos encostos, né, servem às trevas, e falam com todo orgulho, eu sirvo ao orixá, tal e tal e tal e tal. Então a gente também tem que ter esse orgulho dentro da gente. Não falo de orgulho, não, é orgulho no sentido benigno e não maligno, tá? Porque tem o orgulho maligno e o orgulho benigno. É igual o ciúme, tem um ciúme maligno e o ciúme que é benigno. O ciúme benigno é cuidado, o maligno é aquele que destrói as outras pessoas. É o caso da inveja, que eu fiz o vídeo ali anteriormente sobre a inveja. O ciúme também pode provocar inveja. Você está entendendo? A pessoa tem ciúme da outra pessoa porque tem alguma coisa, fica enciumada daquilo, então começa a provocar inveja. Isso é maligno. Isso não é cuidado. Quando é cuidadoso, você vê, você fala, que Deus abençoe mais ainda. É diferente. Olha que bom que Deus está abençoando aquela pessoa. Continue abençoando porque ela é merecedora. Então, olha só, é diferente.
Tem a parte maligna e a parte benigna. Mas vamos nos preocupar tão somente com a parte benigna. Deixa que os malignos prevaleçam ali na sua malignidade e vamos procurar levar a palavra de Deus para salvar as pessoas que estão em trevas, vivendo em trevas. E se você está em trevas, então hoje é o dia que você deve se voltar para a luz e passar a entender que você tem que ter ciúme, sabe do quê? De você mesmo, de fazer a vontade de Deus, ter ciúme do seu corpo e falar, não, isso aqui é templo de Deus, então cuidar de você, cuidar da tua mente, ter ciúme de você. Sabe o que é ter ciúme da pessoa mesmo aqui? Por exemplo, Edinaldo, eu posso ter ciúme de mim mesmo e falar, não, eu tenho que zelar porque isso aqui é de Deus. Ter ciúmes, por exemplo, eu tenho ciúme da minha Bíblia, eu cuido dela, eu não largo em qualquer lugar, eu não faço isso, eu guardo lá na minha mesa. Isso é ciúmes, isso é cuidado. Eu pego, coloco com carinho ela ali, pego o meu caderno de anotações aqui, que eu faço os meus vídeos, eu não largo lá no meio do asfalto para o carro passar por cima. Tem um cantinho, isso é cuidado, isso é zelo. E Deus faz da mesma forma com você. Ele também tem um cantinho para você separado lá na Nova Jerusalém. E Ele não quer que você se perca. É isso que nós temos que entender. Ele não quer que nós venhamos nos perdermos, mas que venhamos sempre estar aos pés dele, porque Ele tem cuidado de mim e de você. Que Deus abençoe a tua vida e até quinta-feira na live lá no Facebook. Eu não tenho feito live ultimamente porque não tem dado certo, às vezes falta energia aqui na cidade, mas eu acredito que quinta-feira eu vou estar com uma palavra abençoada para abençoar aí a tua vida, em nome do Senhor Jesus, o Cristo. Deus abençoe grandemente.